Queridos, graça e paz mais uma vez. Deus abençoe a todos. Peço a todos que, neste momento, tomem a sua Bíblia, tomem a palavra. Abra comigo no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Pode deixar aberto, por favor, a partir do verso 13. Concordando com todas as orações que já foram feitas até então, nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos pedir ao Senhor que nos capacite para lermos e entendermos e ouvirmos do próprio Senhor aquilo que Ele tem para nós neste momento, através da leitura e meditação da palavra. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos por tudo que Tu és. Graças te damos por aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, para que cada dia mais possamos ser parecidos com o Senhor. Que venha sobre nós o Teu temor, também o Teu tremor, para que em nome de Jesus possamos fazer todas as coisas, não só em obediência à Tua palavra, mas com reverência e responsabilidade. Chama-nos, ó Deus, dia após dia, momento após momento, a santidade, ó Deus. Queremos ser parecidos contigo a respeito de todas as coisas. Para isso precisamos aprender com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração manso e humilde na Tua presença. Dá-nos um coração ensinável, ó Deus, para que em nome de Jesus a Tua palavra encontre espaço, terra produtiva no nosso coração. Que ela seja protegida, guardada, que ela seja nutrida e que em nome de Jesus ela produza abundantemente, porque esta é a Tua vontade, para que sejamos praticantes da Tua palavra e como praticantes sejamos testemunhas vivas e sejamos cada dia mais prudentes, revestidos da autoridade que vem do Senhor, para desfazermos todas as obras das trevas e que haja libertação em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos pautados no tema oração e pretendemos caminharmos a partir desse tema até que entendamos o propósito de Deus para que tenhamos uma vida de oração e tenhamos uma vida de oração eficiente, eficaz. Por esta razão, temos também estabelecido metas e diante das metas temos perseverado. E o fundamental é que nós oremos segundo a palavra, porque orar é falar com Deus, mas a questão é como Deus quer que falemos e ao mesmo tempo o que Deus quer que falemos. É necessário que haja um alinhamento, é necessário que haja um ensino, é necessário que haja uma unidade, ao mesmo tempo é necessário que entendamos que Deus, como Senhor, está conduzindo e dirigindo todas essas coisas. E que nós vamos orar cada momento segundo o nosso coração. Mas a questão é, será que o nosso coração está alinhado ao coração de Deus? Ou será que teremos uma vida de imaturidade e, consequentemente, uma vida de frustração, onde as nossas petições serão pequenas como o nosso entendimento,
ou elas serão amadurecidas e serão atendidas e fortalecidas no Senhor. Porque quando nós temos, irmãos, uma oração a respeito de alguma coisa, com objetividade, sabemos que o Senhor, com toda certeza, com o respaldo bíblico e com a testificação do Espírito Santo sobre nós, e alcançamos aquela bênção, ainda aquela tarde, nós saímos daquela batalha ou daquele episódio fortalecidos. E testemunhamos do que Deus fez. E isso fortalece a fé dos irmãos. E cumprimos cabalmente com a vontade do Senhor. Então, quando nós estamos meditando nesse texto em particular, onde temos no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, nós temos aqui o Sermão do Monte, que é um sermão e ao mesmo tempo uma escola, uma aula de vida e de vida eterna. E aqui o Senhor tem nos mostrado que o Senhor nos incita a orar e o Senhor nos ensina a orar. Ao mesmo tempo, Ele nos ensina como devemos proceder e os resultados que a oração traz ao nosso coração. E isso é fundamental, esse alinhamento. Porque se nós oramos ao Senhor, nós buscamos a vontade dEle. Se nós buscamos a vontade dEle, nós também buscamos tudo aquilo que vem do Senhor e que é necessário para todos aqueles que o buscam. Porque se nós o buscamos, nós o encontraremos. Se nós o encontrarmos, nós encontraremos aquilo que nós precisamos. E nós precisamos buscar o Senhor para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Porque se dessa forma acontecer, a obra da redenção, ela será completa na nossa vida. E nós vimos no capítulo 7, a partir do verso 1, a respeito do juízo temerário. Depois, na sequência, a questão da preciosidade da palavra. Depois, na sequência, nós vimos que o Senhor não só nos incita, mas nos ensina. E agora, a partir do verso 13, ele nos mostra que existem duas estradas. Se existe duas estradas, significa que só existe dois caminhos. E se existe dois caminhos, nós devemos tomar uma decisão diante daquilo que está proposto. E diante daquilo que está proposto, o que nós decidirmos, significa que o nosso coração está não só alinhado, mas ele está também comprometido com aquilo. E com aquilo que nós nos comprometemos, nós recebemos o resultado conforme as nossas escolhas. E a Bíblia nos mostra dois caminhos. Isso significa um que é perfeito e o outro que é para a perdição. Então não adianta os nossos lábios dizer a respeito de algo que é bom, mas ele está completamente inclinado para o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E orar é necessário expormos ao Senhor o nosso coração. E Deus vê todas as coisas. E ainda que a nossa boca diz algo, mas se o nosso coração não estiver alinhado àquilo que a nossa boca diz, estamos agindo de forma hipócrita ou hipocritamente. E aqui, nesse ensinamento, verso 13, diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Podemos ver esse texto de acordo com aquilo que estamos seguindo em vários aspectos. O primeiro aspecto é: se existe dois caminhos, a minha oração tem que estar alinhada à minha decisão. Se eu decido pelo caminho estreito, que não é o fácil, mas que é o certo e que me leva à vida eterna, se eu ficar orando, pedindo coisas que fazem parte do outro caminho que leva à perdição, existe um problema aí. Por outro lado, eu não consigo acreditar que aquele que escolheu o caminho da perdição
terá em seus lábios e em seu coração a oração certa, ou o desejo certo, porque se assim o tivesse, teria feito a decisão certa. E após essa decisão, mediante essa decisão, o comprometimento, porque com aquilo que nós decidimos, nós nos comprometemos. Quem aqui pega uma estrada e empaca numa estrada? Não chega a lugar nenhum. Talvez possa até ter que dizer que não fez a escolha. Ah, mas eu fiz, eu estou aqui. Mas se for para ficar parado, esse não é o propósito. Porque se aqui nos mostra dois caminhos, significa que ninguém vai ficar parado. O juízo vai chegar para todos. Ficar parado, inclusive, é uma das escolhas da perdição. A questão é, se eu escolhi o caminho certo, eu vou ter que dar passos neste caminho. E dar passos neste caminho significa que a minha oração terá que haver nela renúncia dos desejos da minha carne. E aí vem o entendimento da porta estreita. Você pode estar hoje aqui nessa reunião, mas talvez seu coração pode estar em outro lugar. Eu me lembro, na minha adolescência, quantas vezes eu estava de forma integral em um culto e o Senhor abençoava e eu saí dali muito abençoado. Mas eu me lembro também de muitas outras, onde eu estava no culto, mas minha cabeça estava em algumas festas que eu sabia que eu não podia estar lá fisicamente, mas mentalmente eu estava lá. E eu não conseguia aproveitar do que eu havia inicialmente escolhido. Existe isso. Ou alguns não pecam porque não podem, ou não têm acesso àquilo que vai levá-lo a pecar. Mas às vezes mentalmente é lá que ele se encontra. Às vezes eu não caio no mundo, mas às vezes eu trago o mundo para dentro do meu coração e para dentro da minha mente. E às vezes eu abro uma janela, talvez uma janela ou uma porta, como quiser chamar, um portal, um acesso através do computador, e ali eu vou viajar pelo mundo das trevas, ainda que no dia seguinte eu vou estar com os meus irmãos, e eu não estive lá fisicamente, ninguém pode me acusar que eu estive lá fisicamente, mas Deus conhecendo meu coração, eu estive lá mentalmente de coração. Então essa escolha, ela é integral. Ao aprendermos sobre a oração, nós aprendemos sobre algo que é fundamental: a integralidade do ser. Da mesma forma que Deus se deu por nós integralmente e nos comprou integralmente, nós devemos servi-lo e caminhar com o Senhor integralmente. Integralmente. E é isso que eu vejo nessa palavra. Porque quando nós alcançamos a integralidade, nós somos não só cuidados por Deus, mas nós somos também protegidos por Deus. Do que eu estou dizendo? Porque na sequência do verso 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Existe um alinhamento da integralidade do ser. A boca fala o que o coração está cheio, mas pode haver uma máscara nessa fala. Pode haver orações bonitas, mas uma vivência interior e um sentimento interior que não condiz com a beleza ou da estética das palavras. Mas Deus que vê todas as coisas, Ele sabe. É muito fácil nós ligarmos hoje a televisão e vermos algumas coisas escandalosas. Elas são tão fáceis de serem identificadas. Elas são tão fáceis porque elas são mas tão escandalosas, que elas não se preocupam nem em se disfarçar. E nós nos posicionamos contra aquilo facilmente, mas talvez até que ponto a semente e a raiz daquele mal não está também em nossas vidas. Eu não sei se vocês já puderam ou tiveram a oportunidade de cuidar de um gramado. Se tem algo difícil de se cuidar, é gramado. Porque não é só podar, não é só comprar grama boa, não é só comprar terra boa, não é só aguar de tempo em tempo, mas como nasce e brota planta ruim no meio de grama. E não tira não para ver. E mais, você tira pecinha por pecinha. Não tenta tirar no volume que você tira a grama. E esse não é o propósito. Por essa razão, o Senhor ainda não separou o joio do trigo. Porque enquanto houver um trigo, não é hora de julgar todas as coisas. E não se julga joio com trigo. E joio e trigo, ainda que estejam juntos, não fazem parte um do outro. Da mesma forma, Deus não quer dentro de nós nada que não faça parte dele. Porque se não fizer parte dele, não pode permanecer em nós. E aqui ele diz que eles roubam das ovelhas. Sim, tira o que não é devido. Mas tem coisas que são devidas, que nós devemos produzir. Como, por exemplo, lã. É da ovelha que se tira a lã. Mas não se tira mais do que necessário. É disso que ele está dizendo. E o fato de ter pessoas que tiram mais do que é devido, também não me dá o direito de não produzir a lã. A partir de agora também, para mim me defender de roubadores, também não tiro lã, também não produzo nada. Eu me tornei infrutífero, improdutível, para não dizer inútil, diante de Deus. Na sequência, ele fala a respeito de frutos. Ele está falando que nós devemos ser produtivos. Mas ao mesmo tempo, ele nos chama a atenção para uma coisa. Será que é possível dar uvas em espinhos e dar figos em abrolhos? Tem como eu plantar laranja e nascer limão ou vice-versa? Ou querer colher melancia de um limoeiro? A questão é que o limoeiro, ele começou com uma semente que germinou,
que se fortaleceu até se tornar adulto, maduro e produtivo. Então, se existe ainda algo ruim em nós, é porque este algo ruim foi alimentado, foi permitido e agora está dando frutos. E não é possível podá-lo, porque se podá-lo vai fortalecê-lo. E às vezes nós permitimos a poda, mas não queremos arrancar aquilo pela raiz, porque dói, mas sara. Também o texto fala a respeito, será que uma árvore boa produz frutos ruins? Ou será que uma árvore ruim produz frutos bons? Eu me lembro da passagem que fala a respeito da fonte de água, de uma mina. Será que de uma fonte boa brota água ruim? Será que uma fonte ruim é capaz de brotar água boa? Isso é muito sério. E eu queria que nós entendêssemos tudo isso de uma fórmula ampla e objetiva. Porque aqui está falando da árvore. E eu estou acrescentando a mina. Porque em outro texto fala de mina. Eu falei que nós estivemos na Serra do Cipó e nós fizemos a caminhada conforme o propósito, nos refrescamos nas cachoeiras, mas no intervalo de cachoeiras havia riachos de águas cristalinas, mas nós levamos água potável. E em nenhum momento nós bebemos daquelas águas, porque elas tinham aparência cristalina, mas nós não conhecíamos a sua essência. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Eu não estou dizendo que a comunidade bíblica da Pampulha, a igreja bíblica da Pampulha, é a única igreja certa, é a única comunidade que está no caminho. Não estou dizendo nada disso, tem muitos irmãos que estão na bênção, que estão caminhando, e toda a igreja viva, eu estou falando da igreja viva, não estou falando de instituições. Por ser igreja, primeiro ela é salva, segundo que ela pertence a Cristo. Agora, nem toda instituição tem dentro de si a instituição Igreja de Deus. E às vezes as pessoas perguntam, o que você acha de eu ir ali? Você viu, está todo mundo indo lá, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Tem uma ótima aparência. A aparência é boa, mas eu não sei da essência. Ou às vezes eu sei da essência, eu sei que a aparência é boa, a pessoa me pergunta e eu já afirmo, não vai. Essa água está contaminada. Mas eu conheço tanta gente. Tá bom, eu também, né? Os médicos de plantão podem dizer aí. Tanta gente que vai aos hospitais diariamente também, por intoxicação alimentar e por outras coisas. Agora a questão é, aquele que se alimenta do próprio Deus, aquele que é fortalecido no Senhor, aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, e tem as suas orações conduzidas pelo Espírito Santo, ele sabe discernir todas essas coisas. Porque vai chegar um dia, e aí nós estamos falando de um dia muito específico, e esse dia não é uma ficção, não é uma lenda, que o verso 22 nos fala com clareza. Mas antes eu queria ler o 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É forte isso. Nem todos o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é tanto na sua vida ministerial, mas é começar com as suas orações e com a sua integralidade. Amados,
No verso 22 vem o juízo, muito naquele dia. Que dia é esse? No dia do juízo final, no dia que vai se abrir o grande livro. Esse é o dia. Essa é a hora. É um dia específico. E nós temos que viver nessa iminência. Hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Queridos, não basta chamar Deus de Senhor. É necessário ouvir a voz desse Senhor, o chamando de servo e de serva. Não basta uma criança chamar um adulto de pai. É necessário que este pai o reconheça como filho. Os irmãos estão entendendo? Eu posso ter uma blusa e colocar Jesus estampado naquela blusa. Agora, outra coisa é eu ter Jesus no meu peito e ter peito para servir e seguir e me sujeitar àquele nome e às coisas que virão por carregar este nome e por assumir este nome, por assumir este caminho. E aqui diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Talvez venha uma dúvida na cabeça dos irmãos, mas, poxa vida, havia tantos sinais, havia milagres. A Bíblia diz que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, será liberto. E talvez você pense, poxa, mas eu vejo pela televisão alguns absurdos e mesmo no meio de tanto absurdo eu vejo milagre. Por meio de quê aconteceram os milagres? Por meio da fé. Aqueles que foram em busca do milagre estavam cheios da fé de Deus. Porque se você perceber todas as vezes que as pessoas se chegavam até Jesus, o próprio Jesus dizia, a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé te libertou. Não foi o testemunho daqueles que participaram daquilo, que testemunharam aquilo. E o Senhor diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. A palavra de Deus é verdade. Deus não está trabalhando aqui com ironia. Deus não está sendo irônico e nem sarcástico. Deus está sendo, como sempre foi, verdadeiro e justo. Eu não te conheço. E você não me conhece. Você não me conhece. E eu não te conheço. Nunca vos conheci. Talvez a pessoa pergunte, mas Senhor, eu orava tanto. O que você orava? É possível alguém orar a Deus corretamente, não conhecendo a Deus? Nem andando com Deus? Nem tendo Deus? E se não ora certo, caminha certo, faz a vontade de Deus, e como vai conhecer a vontade de Deus? Se não ouve a voz de Deus? Se não ouve a voz do Espírito? E a palavra para isso é muito clara, apartai-vos de mim. Apartai-vos. Isso significa, vocês não só não têm parte comigo, mas comigo não estarão os que praticais a iniquidade. Quando oramos ao Senhor, o Senhor nos mostra se há alguma iniquidade em nosso coração. E quando oramos verdadeiramente, o Senhor mostra se existe alguma iniquidade, para que a confessemos, a abandonemos e que sejamos cada dia mais limpos diante de Deus. Oração é andar com Deus. Ter uma vida de oração é ter uma vida com Deus. Devemos pensar, meditar e ter a cautela e a prudência de sempre não nos esquecermos com quem estamos falando. Com Deus Todo-Poderoso. Com temor, tremor e toda a reverência.
reconhecer a nossa pequenez e reconhecer a grandeza de Deus. E reconhecer o seu amor e a sua bondade. E reconhecer que carecemos de Deus a respeito de todas as coisas. E essa é a razão que nós buscamos a Deus. E quando assim o fazemos, a nossa vida é transformada. Porque aquele que se aproxima de Deus, ele passa a parecer mais com Deus. Assim como Pedro, ainda que havia negado Jesus, as pessoas diziam: esse é como ele, fala como ele, comporta como ele, e não dá para negá-lo, porque andou com ele. E o maravilhoso que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A nossa oração é que nessa caminhada, a cada passo, fácil ou difícil, demorado ou rápido, mas que tenha um propósito único, um objetivo claro, de não só caminharmos em direção a Ele, mas de parecermos cada dia mais com Ele. E que nos permitamos a ficarmos vulneráveis, no melhor sentido da palavra, a deixá-lo mexer conosco, a fazer em nós tudo aquilo que é necessário. Assim como um vaso na mão do oleiro, confiemos na mão do oleiro perfeito. Assim como uma joia ou um metal precioso na mão do ourives, deixemos Deus fazer a sua obra completa em nós. Quando oramos, nos aproximamos de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, caminhamos. Quando caminhamos, estamos mais próximos do cumprimento da sua promessa. Igreja, em nome de Jesus, eu não só peço, eu rogo. Oremos ao Senhor dia após dia, momento após momento, e que o Senhor traga as palavras certas no coração da igreja. Que o Senhor traga a motivação certa em nome de Jesus. Para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque ainda que viemos viver dias maus, mas é melhor viver dias maus com o Senhor do que viver dias bons a favor do inimigo. Em nome de Jesus. Em obediência à palavra que nos ordena orar sem cessar. Que nós não só oremos sem cessar, mas oremos segundo o próprio Deus, a quem confiamos toda a nossa vida, todo o nosso ser, para que tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário